Pastor Ailton, nosso irmão, uma salva de palmas para o nosso pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te use tremendamente, amém? Vamos estender nossas mãos para cá, meu irmão, vamos orar pela vida do pastor. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos na vida do Teu Filho, Senhor, que o Senhor, ó Pai, é aquele que ungiu nessa noite para trazer uma mensagem aos nossos corações, ó Deus, que essa mensagem, ó Pai, ela possa penetrar nos nossos corações, como se fosse uma espada de dois gumes, ó Pai, onde vai separar, ó Pai, o joio do trigo, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa ser com ele, Deus, em nome de Jesus, e que os nossos corações, oh Pai, estejam como terra fértil, Pai, para receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pergunta para o seu irmão, você está me ouvindo bem? Fala de novo, me ouve bem? É isso. Quem ouve, obedece. Então, primeiro nós temos que entender o significado. O que seria ouvir? O que é ouvir para você? Você já buscou esse entendimento, essa compreensão de ouvir? Por que será que a fé vem pelo ouvir? Porque quem ouve, obedece. Quem não ouve, não obedece. Então, o que acontece nas nossas vidas? Deus fala o tempo todo, na sua multiforme sabedoria e graça, na natureza, na palavra, no louvor, em um recado. Deus fala, sempre. A palavra também afirma que as nossas orações, o Senhor, Ele inclina os nossos ouvidos para ouvir as nossas orações. O nosso Deus, Ele inclina os ouvidos para ouvir as nossas orações. Sendo onipresente, onisciente, onipotente, Ele deixa exemplo de ouvir. E nós precisamos ouvir claramente. Então, repare que antes vem o ouvir. Então, nós podemos fazer que a fé vem pelo obedecer. Nós temos um membro que foi feito exclusivamente para ouvir. E essa é a mensagem. Nós queremos colocar aqui a palavra, mas que você venha ouvir claramente, com os teus ouvidos e com o seu coração. Essa passagem, essa palavra, um dia, eu já contei isso aqui, já falei isso aqui. O Senhor me acordou de madrugada. E sabe aquela palavra que vem clara, audível e perfeita? E Ele falou ao meu coração, perfeitamente, audivelmente. E eu seria um tolo, negligente, imprudente, se eu não desse ouvidos àquela instrução, àquela palavra. Então, que hoje os teus ouvidos estejam atentos e aguçados para aquilo que o Senhor tem a falar. Preste atenção, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Então, um ponto, uma vírgula, uma única palavrinha tem todo um sentido. Amém? Abra a palavra em Deuteronômio 28, a partir do 1. Começa assim. Se ele dá um sentido
O se é uma condição. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, aqui está dizendo se ouvires a voz do Senhor, se atentamente, com atenção, ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje, essa palavra não é minha, é a Bíblia Sagrada. E quem fala é o Senhor. Eu só sou boca para expressar aquilo que Ele tem de passar de mensagem para você. Se atentamente hoje ouvir a voz do Senhor, teu Deus, hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, que te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos, essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias, as tuas vacas, as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos. Se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros, e tudo que colocares as mãos te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que se chamado do nome do Senhor, terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra. E o Senhor, sob juramento de teus pais, prometeu a te dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras das suas mãos. Emprestarás a muitos, porém não tomarás emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não cauda. Só estarás em cima e não por baixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardares e cumprires. Até aqui. Eu queria dar um entendimento, uma definição de ouvir. O que é ouvir? Ouvir é responder um comando. É se submeter e acatar uma ordem dada por outro. É receber instrução e praticá-las. Se hoje, Hebreus 3:7, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Alguns anos atrás, o Senhor me pegou nessa palavra. Me pegou, eu tive muito medo. Porque quando você segue esse texto, tem as bênçãos, nós falamos das bênçãos, mas também tem maldições. Mas não estamos aqui para falar de maldições, mas a Bíblia fala de maldições. E nós não estamos contradizendo a palavra. Eu só estou dizendo que naquele dia, o Senhor me deu um alerta. Naquele dia, o Senhor me pegou. Porque quando você cai na mão do inimigo, você chame 2 irmãos de oração, e você declare a palavra no nome de Jesus Cristo, e a parada é resolvida. Tem que bater em retirada. Mas a palavra afirma que horrenda coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Porque quando você cai nas mãos do Deus vivo e todo-poderoso, não é do teu jeito. Não tem negociação. Você tem que obedecer e obedecer. E o texto começa: se ouvires atentamente. Nós trabalhamos numa empresa, há pouco tempo eu saí dessa empresa, e tinha um rapaz que 10 palavras que ele falava você entendia uma ou nenhuma. Ele tinha problema na fala. E nós balançávamos a cabeça, como se estivéssemos entendendo tudo que aquele rapaz estava falando. Mas na realidade, nós não estávamos entendendo nada. Mas nós poderíamos entender algumas coisas, ou até muitas coisas, se nós tivéssemos dado atenção ao que ele estava falando. Mas não era importante para nós, não era relevante para nós. De repente, levávamos ele na brincadeira. Então, se nós não demos atenção, não parar, atenção é dar, parar, está aqui. É responder, acatar, responder, acatar a uma ordem, se submeter. E naquele dia, eu me submeti. Porque eu sabia que primeiro ele me fez um questionamento audível. Bênçãos ou maldição? Eu já contei isso aqui. Eu escolhi bênção, não sei por quanto tempo, se durou um mês. E comecei a vacilar, a desobedecer. E depois o Senhor me acordou e me abriu na palavra e me fez escolher vida ou morte. O que você escolher lhe será dado hoje. E eu escolhi vida. E hoje estou aqui para testemunhar uma escolha, porque eu ouvi e obedeci. Morto, ouve. Mas pastor, eu não estou morto, estou aqui vivo. Nós estamos falando de mortos espirituais, porque a palavra ela é espiritual. Um morto espiritual não ouve. Um surdo espiritual, ele tem ouvidos e não ouve. Tem olhos e não vê. Chiado, ruídos, inquietação, você não ouve. E para que as coisas fluem na sua vida, você precisa ouvir. E a Bíblia toda, e eu vou dar vários exemplos aqui. Lembra do se? Se? Tá bom. Se creres, verás a glória de Deus. Por que você pulou o se? Se é uma condição. Se creres, verás a glória de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a condição, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu abrirei as janelas do céu e assim vai, sararei a terra. A mulher do fluxo de sangue, se eu apenas lhe tocar, se. Aquela conversa da samaritana com Jesus, ela precisava ouvir as instruções. Maria, aos pés de Jesus, precisava
ouvir as instruções. E hoje você está na igreja do Senhor, diante da palavra do Senhor, ouvindo uma palavra específica do Senhor. O que precisa você ouvir de Deus para mudar a sua vida, para mudar a sua história? Um dia, no meu quarto, o Senhor me acordou às 3 horas da madrugada, mandou abrir na palavra. Eu abri, e o Senhor mandou pegar uma caneta e escrever. E audivelmente, porque os meus ouvidos estavam sensíveis e aguçados para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando eu acabei de ler aquele texto, o Senhor mandou escrever. Escreve. Aquela voz poderosa. Hoje se cumpriu essas promessas em vossos ouvidos. E eu fechei a Bíblia, todo feliz, o coração batendo na boca. Quando eu estou caminhando para deitar, transbordando de alegria, o Espírito Santo veio de novo e fala: agora você abre. Em Lucas 4, 18, 4, 20. Quando eu abri, já não era mais a minha letra de caneta Bic escrito na Bíblia. Era a própria palavra do Senhor dizendo: hoje se cumpriu essas promessas em vossos ouvidos. Sabe qual que é uma dessas promessas? Está materializada aqui. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Fiel é aquele que prometeu. Amém? Voltando no texto. Você vê que mediante ao atento, ao ouvir, ao obedecer, o Senhor, se você pegar a sua Bíblia, está: o Senhor determinará. O Senhor constituirá. O Senhor dará. O Senhor abrirá. O Senhor porá. Quando você ouve a voz de Deus, ninguém entende nada. Eu tenho pessoas aqui que trabalham comigo. E nesse novo trabalho eu tenho algumas limitações por ser muito novo. Está aprendendo. E se eu ficasse no lugar que eu estava, eu não estaria lá mais. Por uma enxurrada de informações ao mesmo tempo e de pressões, sem eu mover um dedo, o Senhor porá. Me mandaram para um lugar que aonde tinha toda aquela limitação minha, que eu não teria naquele momento a tão rápido de resolver, me mandaram para um outro setor, para um outro lugar, e toda aquela situação que me apurrinhava, que me entristecia, dissipou. Por quê? Porque todos os dias, eu não vou 20 minutos de carro para a empresa, olhando para as árvores e para o vento, mas é todo dia falando e buscando ouvir, obedecer. Isso não é um privilégio exclusivo e específico, isso é livre. Você é livre para adorar, você é livre para orar, você é livre para se expressar. Então o problema qual é? É uma decisão de ouvir e obedecer. De viver o sobrenatural. De ouvir claramente a voz de Deus. Mateus 7, 24.
diz assim: todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada na palavra que ouviu e obedeceu. E continuando, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram o vento e deram contra o ímpeto contra aquela casa, e aquela casa desabou. Então você vê aqui os dois fundamentos daquele que ouve e daquele que não ouve. É como você ter sabedoria e entendimento. É como você ter um carro na sua casa, 0 quilômetro, e você não saber dirigir, não conduzir, você só tem. É como você conhecer e não saber aplicar. É como a fé sem obra é morta. Então você precisa ouvir, crer e praticar. Praticar, exercer, aguçar os seus ouvidos. Como que se aguça os ouvidos? Intimidade, comunhão, relacionamento, Bíblia, oração, entrega. Porque senão, você vai chegar aqui no culto de domingo e você vai ouvir Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E você vai escutar e fica por aí. Agora, se você realmente ouve, obedece e crê, você sabe o que é ser livre. Porque o homem que confia na palavra, que confia em Deus, ele é livre. Livre de pressão, livre de opressão, livre de medo, livre de ameaça de patrão. Livre. Eu não nasci grudado com ninguém, senão seria gêmeos. Eu não tenho irmãos gêmeos. E se chegar hoje numa empresa, num lugar, e vier me ameaçar, em primeiro lugar está o reino do céu. Porque a palavra que você acabou de ler diz que o Senhor lhe porá cabeça e não cauda. Governo. Cabeça é governo. Você tem o governo. O Senhor te deu o governo. E o Senhor fala, pronto para ouvir e tardio para falar. Voltando. De repente você chegou aqui, como eu um tempo atrás, a minha obediência era por medo. Medo do juízo, medo do que o Senhor ia fazer, medo, medo e medo. Mas nessa caminhada do medo, porque eu estava passando por uma batalha espiritual, e quando eu pegava a Bíblia para ler, todas as passagens que eu abria dizia, vai morrer. Eram todas palavras de morte. Se o inimigo, ele quis usar a palavra contra o nosso Senhor Jesus Cristo, você acha que ele não vai tentar, no momento de fraqueza ou de não estar ouvindo claramente? Só que eu cheguei com medo, mas eu comecei a obedecer por amor. Essa é a diferença. Você é fiel porque você ama. Você obedece porque você ama. Você se submete porque você ama. Quantas esposas, quando quer falar nos nossos olhos,
Fala, presta atenção, olha para mim. É o que diz o texto. Atentamente, ou seja, sem distração. Nessa caminhada de fé, quanto mais você buscar intimidade com Deus, os ruídos vão diminuindo. E tudo vai ficando claro e patente diante dos teus olhos, diante dos teus ouvidos. Claro, a voz perfeita do Deus Todo-Poderoso. E essa é a vontade do Senhor. Porque se a fé vem pelo ouvir, pelo obedecer, temos que obedecer. Custe o que custar. Amém? E tem o fruto da nossa obediência. Primeiro, você será exaltado e honrado. Os humilhados serão exaltados. Não é uma exaltação carnal, humana, diabólica, maligna. É aquela exaltação, aquela honra que vem do Senhor. Ligando, você será cabeça e não cauda. Segundo ponto, virão sobre ti e lhe alcançarão as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não trazem dores. Então ela vem, ela chega de uma forma suave, agradável. Você sente que aquilo ali realmente foi uma bênção do Senhor. Como eu vou saber? A resposta é simples. Você vai saber. A certeza é plena. Não dúvida zero. Terceiro ponto. Serão derrotados os seus inimigos. Nós não estamos falando de pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Nós estamos falando do migrador, do cortador, do devorador, da oruga, do pulgão, da tua vida financeira, das pombagiras, que trabalham na prostituição, na pornografia. Esses inimigos, e a palavra afirma, se por um caminho veio, vai bater em retirada por 7. Quarto ponto, você será cabeça e não cauda. Governo. Você é respeitado, porque onde você pisar a planta dos pés é possessão para o reino de Deus. Quando você chega num lugar e você está firmado na palavra, sensível à voz do Espírito Santo, você é autoridade, é governo. O que estiver operando naquele lugar tem que bater em retirada, porque você tem o governo. Eu me lembro, há uns anos atrás, na casa de uma pessoa, vê se isso é pergunta que se faça para uma pessoa. Só que a pergunta não era minha, porque os meus ouvidos estavam sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu perguntei para aquela pessoa, o Senhor falou assim, pergunta para ela se ela ganhou presente de alguém. A pessoa ouviu essa pergunta descabível, porque presente a gente ganha. E ela rindo, até duvidando, presente, ganha presente de um monte de pessoas. E começou a rir, e o Espírito Santo falou, pergunta para ela, alguém que venha no coração dela agora. Alguém que venha no seu coração agora. Aí ela ficou séria, parou de sorrir. Só veio
a fulana no meu coração. O que ela te deu? Trouxe pastel e coxinha para mim comer. Estava dentro de um vaso, um papelzinho que o Senhor mostrou. Quando eu tirei, estava escrito pastel e coxinha. E aquela pessoa estava sendo oprimida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não estiver com seus ouvidos espirituais sensíveis e aguçados, você não vai ouvir. Se você não tiver vida com Deus, não vai ouvir. Mas não vai ouvir porque Deus não quer. O que mais Ele quer é se relacionar contigo. Mas muitas vezes, o que Ele espera é um mover seu. Um mover. Se mover. Obedecer. Se a fé sem obras é morta, está faltando ação. Se a fé vem pelo ouvir, também está faltando alguma ação. E nós vamos entender isso melhor agora. Abra Tiago 21, 25. Tiago 1, 21, 25. Diz assim, Tiago 1, 21, 25, isso. Diz assim, portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolhei, ou ouvi, acolhei no teu coração, nos teus ouvidos. Primeiro vai passar nos teus ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir. Então você ouve, vai para o seu coração. Acolhei com mansidão a palavra que está sendo pregada agora, que está sendo ministrada, a palavra de Deus. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla num espelho o seu próprio rosto, pois a si mesmo contempla, e se retira para logo, ele se esquece de como é a sua aparência. Se você não contempla a palavra, mas contempla o seu eu, as suas vontades, você vai sair daqui e tudo isso aqui, tudo que está sendo ministrado vai cair no esquecimento. Você está olhando para o teu rosto, você está olhando para o teu umbigo, você está olhando para a tua vontade. Mas se você for praticante dessa palavra, ela fica, ela permanece, ela dá fruto. Amém? Continuando. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Vida com Deus. Vida com Deus. Uma ação sua, uma decisão hoje. Hoje, o que nós lemos na palavra? Deuteronômio 28. Hoje, essa decisão eu tomei na minha vida. Pro bem da minha vida, pro bem da minha esposa, pro bem dos meus filhos, pro bem da minha família e por bem das pessoas que o Senhor vai depositar nas suas mãos para que você cuide. Porque você só pode dar
aquilo que você tem. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem perna, mas não anda. Se torne igual. Quem os adora? Não estou falando só de imagem. Se você adora o mundo, se você adora qualquer coisa, você vai se tornar oco e vazio. Eu não creio que você quer vir para a casa do Senhor, ir para o seu trabalho, ir para a sua casa oco e vazio. Você tem que transbordar. Transbordar. Ter revelações, ter visões, ter discernimento, ser maduro, ser um valente, ser um soldado, um guerreiro do Senhor. Abrir sua boca e quando você declarar a palavra, as coisas acontecerem. Você não pode ouvir a mensagem pela metade. Se você não ouvir atentamente, a instrução ela sai pela metade. Se você não sintonizar o canal da intimidade, você não tem os códigos secretos. Você não tem discernimento. Você não tem visão de águia, visão ampliada. Essa é a diferença de ser um ou mais um no meio de uma multidão. Eu fico pensando, para encerrar, quando você vê na palavra de Deus, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo, João, Timóteo, Tiago, será que existiam só esses homens no mundo? Mas esses homens estão aqui, porque eles decidiram ouvir e obedecer. Praticar, como diz em Tiago. Fique de pé no seu lugar. Você ouviu a palavra de Deus, a palavra que é mais afiada do que a espada de dois gumes. E a palavra e o Espírito Santo que convence. É o Senhor que fala. Eu não sei o quadro, a situação que você vive, que você passa, mas o Espírito Santo sabe. E não importa o que você fez, mas importa o que você vai fazer hoje, para frente. É uma escolha de ouvir e obedecer. Você quer ser aquele que saiu do barco e andou sobre as águas e teve um encontro com Jesus? Ouça isso. Todos aqui têm ouvido, não tem? Certo? Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. O que o Espírito tem a dizer. Então o problema não é não ter ouvido, mas é ouvir. Ouça. Então você que chegou nessa noite, não importa o tempo de caminhada, o que você é, o que você fez, o que você deixou de fazer, mas que nessa noite, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ouviu a palavra, e essa decisão de ouvir e obedecer vai mudar a sua vida. Você pode ter certeza, e você pode marcar essa data para sempre. Você que está morto, porque morto não ouve, espiritualmente, cansado espiritualmente, cego espiritualmente. Então nós queremos fazer 2 apelos para aqueles que se sentem cansados, sobrecarregados, desanimado, desacreditado, e para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador.
Tem alguém no nosso meio que gostaria, mediante a palavra de Deus, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? É uma virada de chave, é uma mudança para sempre. Se tem alguém no nosso meio e quer fazer essa oração, levante a sua mão direita. Tem alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Todos crentes, glória a Deus, aleluia. Mas, se você quer ter os seus ouvidos espirituais destapados, que os impedimentos e os bloqueios de ouvir claramente a voz do teu Senhor e Salvador, não tenha vergonha, vem aqui na frente, para que nós possamos orar. Lembra que eu tive uma decisão, e essa decisão mudou a minha vida e a minha história, e pode mudar a sua. Tem alguém que gostaria? Fique à vontade, dá espaço para o Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Eu queria só orar. Coloca a mão nos seus ouvidos. Pai, nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Nós colocamos agora, Pai, esses membros físicos e o ouvir espiritual. Que todo ruído, que todo impedimento, que todo bloqueio no nome de Jesus Cristo caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor faça ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus, ao reino do céu. E que esses homens, ó Pai, possam ouvir claramente a voz do Espírito Santo, a verdade que cura, que liberta, que transforma e que restaura. E que a partir de hoje, Pai, eles possam, Pai, a palavra entrar e permanecer. Que eles dê frutos e frutos que permaneçam. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi edificado aqui, levanta a mão. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, ó Pai. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, ó Pai, aonde o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, nós sabemos disso. E ela penetrou em nós nessa noite, ó Pai, para nos purificar, Pai, para purificar os Teus filhos, ó Pai. Por isso, Senhor, guarda-nos, ó Deus, que o Senhor possa nos levar de volta para as nossas casas, que o Senhor possa ser conosco na nossa caminhada, Pai. Que cada um de nós aqui que ouviu a Tua palavra nessa noite, ó Deus, que ela possa permanecer em nós, ó Pai, e nos transformar em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, guarda as nossas vidas, ó Pai. Guarda as nossas vidas, ó Pai. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda o nosso retorno para o nosso lar, Pai. Seja conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, e bendizemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Gastarei minha vida aos seus pés.